Irmãos, paz seja convosco, amém? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje dia chuvoso, mas na presença do Senhor. Hoje, culto de ceia, né? Hoje a maior reverência é uma das ordenanças que o Senhor tem nos dado para nós. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Hoje o tema desse sermão é anunciando a morte de Cristo até que Ele venha. Amém? Reverência. Glórias a Deus. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Deus, em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer por esse momento que estamos tendo a oportunidade de falar da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, que Teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa fazer uma grande obra em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a palavra, abençoa os ouvintes, Senhor amado, que possamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Por favor, pode desligar o ventilador ali que está frio, né? Irmãos, antes de falar com você sobre o sermão, eu quero te situar no contexto histórico desse versículo, né? Paulo escreve, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, o contexto histórico aqui é a prática da ceia do Senhor, né? Uma das ordenanças fundamentais da fé cristã. Quando que foi escrito isso, irmãos? 55 depois de Cristo. Paulo, na sua terceira viagem missionária, a carta foi destinada a Corinto para abordar várias questões que estavam causando divisões e problema entre os cristãos da comunidade, incluindo a ignorância sobre a ceia do Senhor. A cidade de Corinto era uma igreja situada no importante centro comercial e cultural do Império Romano. A comunidade cristã de Corinto, irmãos, eram várias pessoas dessa comunidade tinha várias culturas, várias diferentes classes. E essa diversidade, irmãos, é como hoje, né? É um verdadeiro balaio de gato, né? E tinha muita complicação e questões que eram observadas, tinham que ser observadas na ceia do Senhor. Paulo, ele diz assim, a gente dá a entender que o pessoal saía do culto de ceia bêbados, comilões, quer dizer, sem a mínima reverência, irmãos. Então, irmãos, e o contexto teológico, ele anuncia um anúncio da morte de Cristo e tem um aspecto escatológico que também destaca a volta do Senhor Jesus. Então, são duas coisas que nós precisamos entender muito bem, irmãos. Por que foi escrito, para quem foi escrito? Jesus derramou o seu sangue. Eu quero frisar muito bem isso, irmãos, que nós precisamos entender que a ceia não é da igreja, não é da comunidade evangélica Morreal, não é da Assembleia de Deus, não é de qualquer igreja evangélica quadrangular ou alguma comunidade. A ceia, ela é do Senhor. Do Senhor, irmãos. Então, irmãos, a profundidade espiritual e o significado escatológico da ceia, esse versículo nos mostra, ao participarmos da ceia, não estamos apenas olhando, irmãos, para o sacrifício de Cristo no passado, mas também olhando
para o futuro, aguardando com a esperança o seu retorno glorioso. Num meio onde a igreja está passando por momentos conturbadores, irmãos, aonde alguns temas se tornam ou exacerbados para o fanatismo, ou exacerbado para a não importância do mesmo tema. Eu quero te falar algo para você, irmãos, que a ceia é como um anúncio da morte de Cristo. Então, irmãos, anunciai a morte do Senhor até que Ele... Por favor, Mateus 26. Irmãos, ontem aconteceu algo aqui que eu fiquei meio perdido. Tá? Eu falei ontem, irmãos, João capítulo 6, versículo 63. E alguém entendeu ali, Mateus capítulo 6. Muita gente entendeu. Por quê? Porque Mateus capítulo 6 é o sermão da montanha e muitas vezes é citado aqui. E eu me perdi aqui. Eu fiquei, mas será que eu escrevi errado? Aí eu fui me certificar na presença. Então, por favor, irmãos, principalmente o pessoal da mídia, preste atenção. Tá? Porque às vezes eu tenho que repetir. Se não entendeu, pergunte. É Mateus ou é João? Porque senão você deixa aqui a gente em confusão. Daqui a pouco alguém faz um corte desse negócio. Olha, o pastor Wilson não sabe ler a Bíblia. E isso nós temos que pensar, irmãos. Quem percebeu isso ontem? Todo mundo percebeu. E o erro não foi meu. Mas ficou ali como se fosse meu. Então, várias vezes a gente fala um versículo bíblico e a pessoa coloca outro versículo ali. Então, vamos prestar atenção. Amém? Disto posto, Mateus capítulo 26, versículo 26 e 28. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu-lhe graças, quebrou e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comei, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice e deu graça e o entregou aos seus discípulos e proclamou: bebei deles todos vós, pois isso é o meu sangue da aliança, derramado em benefícios de muitos para a remissão de pecados. Irmãos, Cristo foi moído pelas nossas iniquidades. Cristo foi moído pelas nossas transgressões. Cristo foi crucificado para reatar o nosso relacionamento com Deus. E toda vez que nós tomamos a ceia, nós estamos dizendo, comemorando a morte do Senhor. Mas por que comemorar o anúncio da morte do Senhor? Porque essa morte nos trouxe livramento e salvação. Irmãos, como sempre a palavra de Deus, ela é muito clara em muitas coisas, irmãos. E isso é claro. Isso é claro. Que se você, irmão, se eu e você não participarmos disso, não entendermos o que é o significado verdadeiro disso, nós não temos partes com Cristo. Por favor, João capítulo 6, versículo 53 e 54. Então Jesus o advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do sangue, não tereis vida dentro de vós. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, eu o ressuscitarei no último dia. É uma aliança, irmãos. Se nós temos uma aliança com Cristo, através da sua morte, se nós temos uma aliança com o Senhor, nós vamos ser participantes do seu reino. O grande problema, irmãos, é o que é isso, irmãos? É o arrependimento verdadeiro. É o reconhecimento das nossas falhas. Então, irmãos, toda vez que nós estamos diante do cálice, diante do pão e diante de todo o ritual que compõe a ceia, nós estamos dizendo:
Ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos dizendo, muito obrigado, Senhor. Mas o grande problema, irmãos, é a grande advertência, é que se nós estivermos em pecado, se nós não tivermos arrependimento verdadeiro e sincero, nós estamos fazendo isso para a nossa própria condenação. A ceia é uma proclamação contínua do sacrifício de Cristo na cruz. Toda vez que participamos da ceia, relembramos e anunciamos a obra redentora de Cristo, que morreu para nos libertar do pecado. Será que você aceita isto? A ceia, irmãos, portanto, é um memorial do sacrifício por amor que Cristo fez por mim e por você. É um anúncio da sua morte como fundamento da salvação, da nossa salvação em Cristo. Mas em Cristo Jesus, não é em papas, não é em santos, é somente em Cristo. E isto, irmãos, é algo que você deve aceitar por livre e espontânea vontade. Que nós precisamos, irmãos, participar da ceia como a Bíblia ensina. Arrependidos do nosso pecado, abandonar o nosso pecado, abandonar a mágoa, abandonar ressentimentos. E quero te dizer uma aplicação para você. Depois assista esse vídeo e veja essa aplicação. Ao participar da ceia, lembrando-nos da profundidade do sacrifício de Cristo, e proclamamos a sua obra redentora como gratidão, sabendo que isso nos une ao Senhor. Irmãos, às vezes nós vamos participar da ceia como nós vamos em qualquer festa. De qualquer forma. Sem se preparar. Sem orar. Sem buscar. Sem abandonar o pecado. Mas como eu sempre digo, irmãos, é opcional isto. É opcional. Sabe por quê, irmãos? Porque a morte de Cristo é fonte de vida. A morte de Cristo é fonte de vida. João capítulo, por favor, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Parte B do versículo. Vamos ler todo ele. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Irmão, ele carregou mesmo sobre o madeiro a cruz, que era para mim e para você. Irmãos, você tem noção do que é carregar aquela cruz? Você tem noção que Cristo passou para que hoje eu e você tivéssemos livre acesso ao Pai? A humanidade não tinha oportunidade, não tinha o direito de entrar dentro dos átrios para buscar o Senhor. E a morte de Cristo fez isso. Por favor, carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado, então pudéssemos viver para a justiça, por intermédio de suas feridas fostes curados. Então, irmãos, ele levou sobre o madeiro nossos pecados, para que nós fôssemos mortos para o pecado. E por que nós continuamente estamos revivendo o pecado em nossas vidas? Se ele levou no madeiro, para que, por favor, repita esse texto, é muito lindo. Olha, irmãos, então, para que pudéssemos viver para a justiça, por intermédio de suas feridas. Então, irmãos, por que nós não vivemos para a justiça de Deus?
Por que que nós só observamos para a nossa carne? Por que que nós só observamos por o nosso querer e o nosso ter e o nosso poder? Em vez de chegarmos assim, Senhor, a tua graça me basta. Irmãos, tem vários textos na Bíblia que relata isto, a morte de Cristo como fonte da vida. Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9 diz: porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. Volta o 8, por favor. Irmãos, pelo fato de ter Cristo morrido em benefício nosso, quando nós ainda andávamos no pecado passado, mas as pessoas não usam esse versículo no passado, usam no presente, porque continuam pecando contra o Senhor. Cristo anulou a cédula que era contra mim e contra você. Eu digo sempre, é opcional servir Jesus. É opcional servir Cristo. Irmãos, a morte de Cristo é anunciada na ceia não apenas de recordação e sofrimento, mas é fonte de vida. Sua morte trouxe reconciliação entre nós e Deus, que muitas vezes nós não queremos. Nos trouxe uma vida nova e uma promessa de redenção eterna, que muitas vezes nós não queremos. Proclamamos a sua morte, também declaramos que sua ressurreição nos garante a vida eterna. Aleluias! Se anseia pela vida eterna, se você anseia pela vida eterna, sabe o que acontece? Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Não existe forma de você agradar a Deus, não existe forma de você estar andando com Deus sem arrependimento. Irmãos, e como devemos participar da ceia? Devemos participar com plena consciência de que a morte de Cristo nos deu vida. Isso nos chama a viver de maneira Ele nos chama a viver de uma maneira digna dessa nova vida com Cristo. Frise bem, nova vida com Cristo. E nós temos nova vida com Cristo? Faça uma avaliação. Faça uma avaliação. Nós temos nova vida com Cristo? Você xingava, você continua falando palavrão, não tem vida nova com Cristo. O que você fazia antes, você faz agora? Não tem nova vida com Cristo. E quando as coisas se faz nova, se faz tudo novo. Porque a Bíblia diz, quem mente, não mente mais. Quem roubava, não rouba mais. O orgulhoso é humilde. O insensato é sábio. Então, irmãos, é muito... Porque quando isso começa a acontecer, irmãos, quando esta mudança começa a acontecer, aí começa a agir algo maravilhoso. O testemunho que nós damos para o mundo, porque a ceia também é como testemunho para o mundo, e nós somos uma carta aberta para o mundo. Se nós não estamos testificando de Cristo, de quem que nós estamos testificando? Do velho homem ou do novo homem? Da velha mulher ou da nova mulher? O testemunho de Cristo, irmãos. Por favor, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20.
Portanto, idem e fazei com que todos os povos da terra se tornem seus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Discípulo. A ceia como testemunho ao mundo reflete que nós somos discípulos de Cristo. E discípulo faz discípulos, discípulo prega o evangelho, discípulo ensina. Mas o que nós estamos pregando com o nosso corpo? O que nós estamos ensinando com os nossos lábios? E o que nós estamos fazendo com as nossas ações? É um questionamento que é pertinente nesse dia de hoje, que é ceia. Mas, frisando bem, é totalmente opcional. É totalmente opcional. Ontem a pastora falou em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e é pertinente nisto. Por quê? Porque Atos 1:8, por favor, abre e marque na sua Bíblia, por favor. Contudo, recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós. Serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, quem é discípulo do Senhor tem o Espírito Santo. Para dar testemunho tem que ser cheio do Espírito Santo. Para dar testemunho tem que ser santo. A pessoa que não dá testemunho, ela não tem nada a ver com o Senhor, tem muito a ver com suas coisas pessoais. Ser cheio do Espírito Santo não é gritos. Ser cheio do Espírito Santo não é manifestações grotescas. Ser cheio do Espírito Santo é dar testemunho fiel do Senhor, o que Ele fez na sua vida e o que Ele está realizando e o desejo que você tem de comunicar a salvação em Cristo Jesus. Aleluias! Se você não tem esse desejo, se seu desejo é pecar, se seu desejo é afrontar o Senhor, eu te digo algo para você nesta manhã maravilhosa. Recebereis o poder do Espírito Santo quando nós verdadeiramente nos convertermos de todo o nosso coração. E não adianta chorar. Aleluias! O Senhor está aqui. O Espírito Santo está aqui. Mas testemunha. Eu sou uma testemunha de Cristo? Os meus atos são dignos de testemunha? Ontem fizemos uma nova aliança. Mas eu questiono você e me questiono a minha vida também. Como podemos ser cheios do Espírito Santo? Primeiro passo, arrependimento. Arrependimento. Irmãos, sem santidade, que é a consequência do arrependimento, ninguém vai ver o Senhor. Santidade é separação. Não existe isso. 1 Pedro 3,15. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Testemunho, quando alguém perguntar para você o porquê que você é cristão, por que você segue a Cristo, muitos de nós não têm coragem de falar. Muitos de nós vão dizer, porque Ele me dá uma casa? Errado. Porque Ele me deu um carro? Errado. Não, a resposta correta é, porque Ele morreu em meu lugar, me trouxe santificação através do seu sangue. Hoje eu me arrependo dos meus pecados. Hoje Ele me religou a Deus. Esta é a resposta.
quem estamos nos enganando? A nós mesmos. Hoje é a manhã aceitável do Senhor. A Bíblia nos ensina que nós temos que estar preparados para responder qualquer questionamento. Qual a razão da esperança nossa? Testemunho. Irmãos, eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso fazer tudo, mas se eu não tiver arrependimento, nada. Coríntios 13 fala isto. E nós temos que entender que Cristo está voltando. Que a ceia, irmãos, é um momento de alegria, é um momento de festa, é um ritual com liberdade em Cristo. Irmãos, é ritual para pessoas que sabem o que quer da vida. E algo maravilhoso acontece. Cada vez que participamos da ceia do Senhor, estamos testemunhando para o mundo, dizendo: olha, mundo, sobre uma obra redentora de Cristo. Nossa participação pública é uma proclamação viva do que cremos na morte e da ressurreição de Cristo e aguardamos seu retorno. Aleluia! Estamos gritando bem alto para o mundo. Assim, a ceia não é apenas uma prática interna da igreja, mas também é um grito dizendo que é uma mensagem poderosa que anunciamos: Cristo morreu e ressuscitou e voltará. Essa é que nós estamos gritando para o mundo em alto e bom som, dizendo: Cristo morreu e ressuscitou e voltará. Ele não está mais no madeiro como muitos estão por aí dizendo. Ele não está mais na sepultura. Ele ressuscitou. Aleluias! E ele voltará. Estamos preparados para essa volta? Irmãos, que a nossa participação da ceia seja um testemunho vivo para os que nos observam, proclamando o poder transformador da morte e ressurreição de Cristo. Você crê nisso? Ou nós cremos somente com os nossos lábios? E as nossas ações, elas dizem alguma coisa? Você pode chamar de maluco, você pode chamar de tudo, mas um dia as igrejas vão estar mais cheias do que hoje. E muitos que estão escutando sermões como esse, um sermão como esse, vai estar porque eu não dei ouvido. Hoje, o grupo de louvor cantou: o rei está voltando. E ele está voltando, os sinais estão aí. Irmãos, a busca incessante por santidade nós temos que ter, sem fanatismo religioso, sem ativismo religioso, mas ter consciência que Cristo morreu por nossos pecados e nós precisamos entender isto. E um outro aspecto, irmãos, é o aspecto escatológico da ceia, que é uma fundamentação bíblica. Pastor, o que é isso? Apocalipse 22, 20, por favor. Aquele que dá testemunho dessas palavras afirmam: com toda a certeza venho rapidamente. Amém! Maranata, vem Senhor Jesus. Aleluia! É apavorante isto.
e ao mesmo tempo gratificante. Pastor, que dualidade maluca é esta? Que a Bíblia diz que é o grande, terrível dia do Senhor. Irmãos, muitas pessoas têm pavor disso aqui. Sabe por quê? Por causa da sua condição. Eu apoio isto. Eu tenho a vida livre, eu mando na minha vida. Com certeza você manda na sua vida. É por isso que as coisas dão errada na vida da humanidade, porque a humanidade manda na sua vida. Quando o Senhor Jesus, quando nós pensamos que somos alguma coisa, nós não somos nada. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser controlados pelo Espírito. E o Espírito, ele vai te controlar, vai te levar às profundezas do Senhor. Há um relacionamento. Mas tem relacionamento com Deus, eu tenho que abandonar todo o pecado. É opcional, não é obrigatório. Como também é opcional ir para Nova Jerusalém. É opcional ir para Nova Jerusalém. Irmãos, uns estão se preparando para entrar na Nova Jerusalém pelas portas, e outros estão se preparando para ficar na terra, e consequentemente sofrer tudo que está predito pelas Escrituras, o que vai acontecer aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Glória a Deus. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Mas isso não é para todo mundo. Isso é para quem quer. Isso é para quem quer abandonar o pecado. Isso é para quem quer o arrependimento em Cristo. Mas as pessoas que têm vida livre, eu faço o que eu quero da minha vida, o Senhor te respeita. Toda a igreja te respeita. Mas vai chegar o momento que todos nós estaremos próximos diante do justo juiz. Essa é a esperança da igreja. Essa é a esperança da igreja. Qual que é a sua esperança? Um carro? Uma faculdade? Amor livre? Agora o casamento está aí, 3, 4, 5, 10 pessoas, tudo livre. Irmãos, não vos amoldeis com as coisas desse mundo. Porque quando nós nos amoldamos com as coisas do mundo, essa esperança está longe. Isto é para quem tem esperança no Senhor, como nós lemos os versículos anteriores, que fundamentam biblicamente esse sermão. E nós precisamos entender, irmãos, que não é para todos, é para quem quer. Não adianta, irmãos, eu viver vida dupla. Não adianta eu viver ser 007, agente secreto. Nossa, você é cristão? Eu também sou, puxa, que pena. Mas você é cristão? Opa, claro. Mas você faz essas atitudes? Tem nada a ver. Qual que é a tua esperança? Qual que é a sua esperança? Irmãos, confesse pecado. Se arrependa dos seus pecados. Todos os dias. Mude. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Irmãos, ceia, ela não apenas nos faz olhar para trás, para o sacrifício de Cristo,
mas também nos aponta para o futuro, irmãos, para o dia glorioso do seu retorno. Ao participarmos da ceia, estamos declarando a nossa esperança no retorno de Cristo e na nossa fé e no cumprimento de suas promessas. A frase, até que ele venha, nos lembra de viver com expectativa e vigilância, como aquelas 10 virgens, esperando o noivo, no momento que Cristo voltará para buscar a sua igreja. E eu digo, você é inércia, você é maluca, uma noiva maluca, ou é uma noiva sábia? Que é o texto que fala que nós somos noiva de Cristo e nós estamos esperando o noivo bater. Eis, eu estou chegando. Estou chegando. Cristo voltará para buscar a sua igreja. Quer que você queira ou não, Ele vai voltar. Independentemente de como você tiver sua relação com seu pai, com sua mãe, com seu namorado, com seu amante, com seu ficante, com sei no que mais por aí, não importa a situação da humanidade, Ele vai voltar. Ele vai voltar. E como estaremos nós? Participemos da ceia com o coração cheio de esperança, expectativa, irmãos, aguardando o retorno glorioso de Cristo. E vivemos de maneira que reflita essa esperança. O nosso viver tem que refletir, pastora Neiva, essa esperança. Não é de qualquer jeito, porque nós não somos dessa terra. Portanto, se nós não somos dessa terra, não devemos viver como os que vivem dessa terra. Como estamos vivendo, irmãos? Como estamos vivendo? Estamos nos preparando para o retorno de Cristo? É um questionamento que ressoa há séculos e séculos na humanidade. Muitos já descobriram, pessoas nesse momento já descobriram que estão tendo um encontro com Cristo neste momento. Hoje nós escutamos a volta de Cristo. E os músicos não sabiam que o tema do sermão seria este. Mas alguém sabia, o Espírito Santo sabia. E esse seria o tema do sermão. Eu quero dizer algo para você nessa manhã. Como você está se preparando para o retorno de Cristo? Por favor, Mateus capítulo 24, versículo 42. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis que dia virá o vosso Senhor. Nós não sabemos o dia, nem o momento, nem o horário. Nós só sabemos de uma coisa: Ele vai voltar. Irmãos, você não precisa acreditar nisso que eu estou falando. Você pode achar que é um monte de baboseira. E você deve viver sua vida conforme você tem vivido. E é longe disso eu querer mudar isto. Porque quem nos convence é o Espírito Santo. E para ele me convencer, eu tenho que baixar minhas fortalezas, eu tenho que destruir as muralhas, eu tenho que abrir a porta e dizer, eu aceito Cristo. Aí ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto isso, irmãos, eu não sou filho, eu sou criatura, e criatura não tem raciocínio espiritual.
vai pensar carnalmente, vai pensar objetivamente. E nós precisamos dizer algo, que o Senhor está voltando. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor, apressando a sua vida, naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão em calor. Irmãos, serão desfeitas que tipo de pessoas é necessário que sejais? Que nós sejamos santos, que nós temos piedade, misericórdia, e que aqueles que estão apressando, aguardando e apressando a vinda do Senhor, essas três pessoas, características, e você tem isto, você tem aguardado a vida do Senhor, você está se santificando, você é misericordioso. Pastor, que difícil. Pois é. Irmãos, se nós não temos essas características, irmãos, é complicado. A ceia nos lembra que devemos estar preparados para o retorno de Cristo. Assim como aguardamos o Senhor em sua vinda, devemos viver vidas santas, separadas e focadas na missão que Ele nos deu. A preparação não é apenas interna, mas envolve nossa conduta, nosso testemunho e nossa fidelidade à palavra. Tem gente que eu falei que é agente secreto. Na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Mas é opcional isso, irmãos. Nós não temos nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso. Irmãos, que nós possamos viver de maneira vigilante e santa. Sabemos que a ceia nos lembra constantemente a necessidade de estarmos prontos para o retorno do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estamos esperando isso? Talvez, eu sou jovem, eu tenho muito pela frente. Temos, irmão. Mas a natureza... Ontem quem me falou que foi no deserto do Saara que choveu? Choveu no deserto do Saara ontem, irmãos. Sabiam disso? Quem sabia? Choveu. Mar Morto se transformando em um mar potável. Algumas profecias se cumprindo. Irmãos, quero concluir, eu escrevi algo aqui, eu quero concluir assim. A ceia do Senhor é muito mais do que um memorial. É um poderoso ato de fé que nos une ao sacrifício de Cristo e nos faz olhar com a esperança para o futuro. Cada vez que participamos da ceia, estamos anunciando a morte de Cristo, proclamando a sua vitória sobre o pecado e declarando nossa expectativa pelo seu retorno. Que possamos viver de acordo com essa verdade, sempre aguardando e proclamando a volta de nosso Salvador, que em breve virá para nos buscar. Amém. Irmãos, eu não sei como está a sua vida, e eu quero te dizer algo que, assim, gostaria que você se colocasse em pés. Depois de tudo isso que foi pregado sobre a ceia, depois de tudo aquilo que foi pregado ontem, acho que vale a pena de nós nos reconciliarmos com os nossos irmãos. Ontem nos reconciliamos com Deus, né? Hoje nós precisamos nos reconciliar com os nossos irmãos. Com seu pai, com sua mãe. E se ainda continua alguma coisa aí de pecado, de falta de arrependimento, está na hora de você corrigir isso. O grupo de louvor vai tocar aí uma canção, duas aí, para que você reflita nisso, para que você tome a decisão.
Hoje você tem a escolha do que você quer na sua vida. E servir a Jesus é opcional.